Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, neste dia 1º de junho de 2026, o Senhor nos abençoe e nos proteja, que esse mês seja um mês de bênçãos, um mês muito especial, mês do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. Que riqueza, que grandeza que esse mês é na vida da igreja e para a humanidade. Hoje meditemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do 1 ao 12. Segunda-feira, memória de São Justino Mártir. Sou o Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos meditarmos a palavra do Senhor a cada dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram, e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, esse Evangelho de São Marcos, capítulo 12, nesta segunda-feira que a igreja faz memória de São Justino Mártir. O Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas. O proprietário da vinha representa o próprio Deus, o Senhor dos senhores, o Criador do universo. A vinha simboliza o povo que ele ama e cultiva com muito carinho. O povo que Deus ama e cuida. Os servos enviados são os profetas. Ao longo da história foram rejeitados, foram perseguidos e mortos. Por fim, o proprietário envia seu próprio filho, pensando: ao meu filho respeitarão. Mas os vinhateiros o matam para tomar a herança. Caríssimos, é muito claro esta mensagem hoje para nós. Nesta parábola, Jesus revela o drama da história da salvação. Deus nunca deixou de procurar seu povo, mas muitas vezes encontrou corações fechados. A rejeição do Filho aponta diretamente para a paixão e morte de Cristo, que seria condenado pelos líderes religiosos do seu tempo. Mas a mensagem não é apenas sobre o passado. Ela nos leva a examinar a nossa própria vida, a nossa própria história, que é tão atual. Deus confiou a cada um de nós uma vinha, a nossa fé, a nossa família, nossos talentos e nossa missão na igreja. Somos, meus irmãos, os administradores, não os proprietários.
Quando vivemos como se tudo nos pertencesse, esquecendo-nos de Deus, corremos o risco de agir como aqueles vinhateiros infiéis. Jesus cita ainda o Salmo: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Aquilo que parecia derrota, a cruz, tornou-se o fundamento da nossa salvação. Deus é capaz de transformar a rejeição em vitória, o sofrimento em redenção e a morte em vida. Hoje nós celebramos São Justino Mártir, memória de São Justino, que entregou sua vida por Cristo ainda no século II. Já faz tanto tempo. E ainda hoje vivemos esse drama da perseguição, da construção de inúmeros novos mártires da Santa Igreja. A fé continua viva, Jesus continua enviando os seus representantes, os profetas, mas muitos o rejeitam. Como filósofo, São Mártir convertido, ele compreendeu que Jesus é a verdade plena e preferiu morrer a renegar a sua fé. Seu testemunho nos recorda que Cristo, a pedra angular, merece nossa fidelidade acima de tudo. Peçamos ao Senhor, meus irmãos, a graça de acolher Jesus em nossa vida, produzir os frutos que Deus espera de nós e permanecer firmes na fé, seguindo o exemplo de São Justino e dos nossos próprios padroeiros. Aí na sua comunidade, na sua paróquia, olhemos bem para o exemplo dos nossos padroeiros e lutemos com as armas certas, com as armas espirituais, contra este mundo que tem tantas ações cruéis de muitas pessoas. No campo político, tantas coisas erradas acontecendo, que oprimem as pessoas, que destrói a dignidade. Amados irmãos, sejamos fiéis testemunhas, acolhamos todos aqueles que Deus enviar para nos ajudar nesse processo de santificação na nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. São Justino Mártir, rogai por nós. Ele te ama, Ele tudo criou. E em nós teus filhos, tua imagem retratou.